o descuido é a hora da virada. Passo turma. E o Papão? Já ganhou uma, né? Castanhal. É verdade. Boa noite à imensa nação bicolor. Boa noite, presidente Ricardo. Boa noite a todos que fazem esse grande programa do Laço. A gente vê que realmente o clima está mudando. E é natural, porque quando se vê trabalho, quando se vê a dedicação, a gente hoje, por exemplo, divulgou o website do Paysandu, as portarias, né, dando uma transparência administrativa. Então as pessoas estão acompanhando o trabalho, estão vendo que o trabalho está acontecendo. Eu vejo ainda, às vezes, muita insegurança. Eu costumo ver os comentários das redes, alguns eu até respondo, e vejo assim, pessoal, não, mas é no início assim, depois muda, vejo muito essa questão em relação à base, né? Não, depois vão chamar outras pessoas e vão deixar os atletas da base de lado, e isso só nos impulsiona a continuar firmes na convicção. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que a gente tem que caminhar com a torcida, né? O Paysandu, ele depende, né, dessa harmonia, depende do apoio. A torcida bicolor, ela é inigualável, ela é incrível, realmente. E aos poucos a gente vem fazendo essas pazes. Vamos precisar da paciência, porque os atletas da base, eles são atletas também em desenvolvimento, então a gente está mesclando o time com atletas um pouco mais experientes e atletas da base, mas a gente precisa ter essa mesclagem, não pode ser só ser atleta da base. E tendo esse cuidado, tenho certeza que essa mescla, né, utilizando valores que querem realmente vestir a camisa do Paysandu, que querem honrar a nossa camisa, eu tenho certeza que o projeto será exitoso. A gente, inclusive, Matoso, até para deixar o torcedor bicolor mais tranquilo, a gente tem, até nas contratações que vem, a gente está tendo um cuidado de não contratar tanto para uma determinada posição que a gente vai impedir que um atleta da base possa ocupar aquele espaço, né? Então, até isso está sendo percebido e a gente está tendo cuidado, não só eu, mas toda a diretoria de futebol e a nossa comissão técnica. Alguma coisa rala, hein? Turma, Lawane? turma, boa noite. Quando tu viestes aqui no programa, eu te fiz justamente essa pergunta sobre a base, né? É, eu não quero não quero que pareça pejorativo para ti, mas assim, é uma fala de todo dirigente em início de competição. Vamos usar a base. E ao longo do campeonato a gente vê que isso não acontece. Então, tu tens massificado nisso. Vamos valorizar a base, vamos valorizar a base. Ok. A gente percebe que nesse início de campeonato, né, tem muitos garotos da base, assim como os jogadores mais experientes. Essa mescla para o paraense, eu acho muito interessante. Quando a gente pensa em Série C, a gente sabe que os garotos da base, eles precisam entender que a Série C é uma competição que precisa de jogadores que já entendam a Série C. E é muito diferente do Campeonato Paraense. A gente sabe que o Campeonato Paraense é um campeonato mais de força, né? Já a Série C é diferente. Então, a linha que o Paysandu está seguindo é essa, né? Vamos manter essa base para que na Série C a gente consiga alçar, né, os voos que o Paysandu está pretendendo, que é subir, obviamente, para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2027. Bem, obrigado pela tua pergunta. Eu acho que essa pergunta, ela é a pergunta que muitos talvez queiram fazer realmente, mas eu sei que você conhece bastante de futebol e você vai saber identificar, não precisa nem adiante. Eu vou te dizer, até vou ousar dizer que você já consegue identificar isso hoje, considerando que você conhece bem de futebol. A diferença entre o discurso e a prática. Esse ano, nós trabalhamos na pré-temporada com 14 atletas da base. Desses atletas, a grande maioria, posso estar aqui falhando aqui no número, mas acredito que 6 apenas retornarão ao sub-20. Certo? Então, 8 atletas integrarão o elenco profissional e participarão da competição. Eu não conheço, posso até não estar lembrando, né? Não sou aí o dono de toda a memória, mas não conheço no passado recente, certo? Uma equipe do Paysandu que tenha começado com tantos atletas da base. Não conheço.
né? Então, isso já se diferencia um pouco do discurso para a prática, né? O discurso ele foi lá no dia 22 de dezembro, quando a gente falou a primeira vez sobre esse assunto. Aí realmente ninguém tinha condição ainda de saber se isso iria acontecer, porque de fato muitas gestões elas começam com essa retórica, mas não é fácil manter. Não é fácil manter por quê? Porque num clube de massa, todos querem o resultado de imediato. E eu faço questão de buscar a melhor comunicação com a nação bicolor, no sentido de que, para mim, o resultado imediato não necessariamente é o melhor, né? Então, crescer o Paysandu à custa de o endividamento, fazer com que o Paysandu consiga ascender, mas ascender numa condição financeira ruim, que vai lá na frente prejudicar e fazer com que a gente fique nesse bate e volta, isso para mim não é vantajoso, né? Então, pelo menos a minha convicção, enquanto eu estiver ali nessa liderança, eu vou buscar um crescimento sustentável do clube. O crescimento sustentável, ele passa por prestigiar os atletas da base. Inclusive, a gente está fazendo contratos mais longos com esses atletas, porque a gente sabe do potencial. Nessa pré-temporada, a gente viu que eles podem se desenvolver, não são atletas necessariamente prontos, certo? Mas eles podem se desenvolver e são, sem dúvida nenhuma, ativos do Paysandu, né? Ao contrário de outros atletas que a gente traz e que não são ativos do clube, né, esses são ativos, né, que amanhã o Paysandu pode negociar e pode, sem dúvida nenhuma, ter um retorno financeiro com eles. Então isso já vai para a linha da prática e não do discurso. Inclusive, presidente, eu queria... Começaram a fazer aquele gol. Isso eu também sei fazer, não precisa nem me pagar. Mas aí logo vem a tolerância do Edson Matoso, é início de temporada, o músculo está travado, não sei o que e tal. Mas esta paciência eu preciso ter com o nosso jogador daqui. É isso que eu quero dizer, viu, presidente? Só a título de estímulo e torcer para essa garotada. A última pergunta, que essa é importante, presidente, sai lá do Neto do Guamal. Presidente Tuma, boa noite. Quais serão os valores dos ingressos para o jogo de domingo? A torcida do Papão já quer saber se já pode comprar, se já sócio torcedor. Como é que está domingo a expectativa, presidente? Expectativa de casa cheia, tá todo mundo com saudade. Eu até vi os comentários na rede do Paysandu, o pessoal dizendo, já estou iludido, Real Madrid. Real Madrid, Papão. E é bacana, né? Porque tá todo mundo com saudade, realmente. Tá todo mundo querendo ver o time performar numa competição oficial. E eu tenho certeza que as pessoas, os atletas que estarão em campo, eles vão honrar a nossa camisa. Isso é fundamental. Todo atleta que hoje está no Paysandu, ele está disposto a dar o seu 100% e está disposto a honrar, sabe que o Paysandu é gigante, faz parte do que a gente vem conversando com eles, vem mostrando a nossa sala de troféus. Isso aí foi mencionado acho que pelo Vitor ou pelo Matoso, né, para eles entenderem o tamanho do Paysandu. Muitos, aliás, aqueles jovens não tinham nem entrado nunca na sala de troféus nossa, então podem ter certeza que vai ser uma equipe aguerrida que realmente vai buscar a vitória e vai buscar o resultado. O valor dos ingressos, Vitor, ele vai ser R$40 a bancada e R$100 a cadeira. Tá? Esse é o valor inicial para a estreia. A gente espera aquela Curuzu linda, espera uma grande festa, porque juntos, sem dúvida nenhuma, nós somos mais fortes. Maravilha, turma. Presidente, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e quero lembrar, hoje é o Leão Azul que está na Série A.